Sagrada, em 2 Reis, capítulo 6, conforme diz a Bíblia, diz que um rei quis se levantar contra o povo. Irmão, quem se levanta contra o povo de Deus é dar murro em ponta de faca, irmão, porque não adianta, vai se machucar, com certeza. Um rei querendo matar o povo de Deus, está lá tudo em Dotã. Segundo diz a Bíblia Sagrada, o rei marcava o encontro, eu mato eles quando encontrar, e ia lá no local, tá, e eles não passavam. Aí armava uma guarnição em outro lugar, falava, vamos ficar aqui, irmão. Olha, na época eu não sei se tinha relógio de pulso, viu, mas eu creio que aquilo ficava assim olhando, mas cadê esses caras que não passam por aqui? Aí marcava e nada, guardava outra guarnição e nada. Até que um dia o rei se irou e falou assim, ó, chama fulano de tal, eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber se tem algum espia aqui em nosso meio, porque eu vou cortar o pescoço dele agora. Aí chegou um homem que não quer nada e falou assim, rei, dá licença um minutinho. Ele falou, pois não, você sabe quem é o mandante aqui que está entregando todos os meus pontos, onde eu marco o encontro para pegar os homens de Deus? Aí ele falou, não é isso que está acontecendo, rei. Ele falou, então o que está acontecendo? Ele falou que lá em Dotã, na terra de Dotã, tem um homem que Deus revela para ele tudo que o senhor pensa na sua câmara de dormir. Ou seja, o que o senhor pensa, Deus vai lá e fala para ele, irmão, Deus é maravilhoso. Você tá, olha, eu quando eu falo isso eu me emociono mesmo, porque Deus traz revelações profundas para a igreja. E esse dom, essa arma, é só você que pode ter. Ímpio não pode ter. Você vê que o diabo arma situações para ímpio, pessoas lá fora, e morre mesmo em laços do inimigo, irmão. Morre em laços mesmo. Eu entreguei mensagem de Santander e falou, para que você vai morrer, que o diabo está armando laço, o diabo está armando laço, a caminho para não parecer direito, mas o diabo vai te armar. E o diabo foi, armou e matou a pessoa. Foram várias pessoas, né? Mas veja bem, o crente tem uma vantagem, irmão. Além de estar com Deus, Deus traz revelações a nós. A Bíblia diz assim que ele levou cativo o cativeiro, mas deixou dons aos homens na terra. E a revelação é um dom de Deus. Aliás, eu quero até ser bem taxativo aqui e dizer para os irmãos, busque o dom de Deus incansavelmente, irmão. Busque o dom de revelação da parte de Deus. Busque o dom de profecia. Busque o dom de visão. O dom de discernimento espiritual. Mas só tem um detalhe, quando você tiver todos esses dons, não deixe de amar o próximo também, que o amor é o maior dom que existe. Agora, uma igreja só perde e só passa por dificuldades quando não tem os dons de Deus, irmãos. Tem que ter o dom, tem que haver profecia, tem que haver revelação, para que o inimigo não fique em nosso meio. Veja que a Bíblia relata, irmão, no livro de Neemias, no capítulo 4, que muitas pessoas, Deus tem seus meios de revelar. Quando Deus não revela pessoalmente, Ele usa alguém para chegar até você e falar, está acontecendo assim. A Bíblia diz que em Neemias 4, quando levantou Sanbalate e Tobias contra o povo de Deus, ou os edificadores, que eram Neemias e todos que ele levaram ali para a obra, para construir Jerusalém de novo, meus irmãos, conforme diz a Bíblia Sagrada, eles pararam Sanbalate e Tobias junto com outras pessoas e pensaram assim, olha, eles chegaram a falar, capítulo 4 de Neemias, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no meio do povo de Deus. Pode ser que eles nem percebam nós entrando no meio deles. E assim nós faremos cessar a obra. 4 verso 11 de Neemias. Vamos fazer assim porque eles não vão perceber e nós vamos cessar a obra. Quando eles foram entrar, Deus revelou para Neemias. Falou, vem um inimigo aí. Vamos fazer o seguinte, a partir de agora, Neemias, com uma mão você pega a espada e com a outra você trabalha. Porque o inimigo está no meio de vocês. E foi esse o discernimento que Deus deu para ele, irmãos. Quando o inimigo quer vir contra a tua vida, Deus te dá estratégia de revelação para você vencer, para não ser pego de surpresa. E diga-se de passagem, por essa mensagem revelada, o diabo estava armando uma situação para pessoas aqui. Isso é a revelação da Bíblia Sagrada, mas Deus vai te revelar, irmão, e vai te ensinar como agir nessa situação. Pode ter certeza disso, Deus não vai te deixar enganado. Deus não tem prazer que os filhos dele sejam enganados. Agora, quando ele prova e quer que você passe por a luta, aí não tem quem tire você da mão dele também, irmão. Aí a Bíblia fala em Deuteronômio 32, 39, eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, não tem ninguém que escape da minha mão. E 43, 13 diz aí, operando eu, quem impedirá?
Se Deus quiser ser glorificado através de você, vai acontecer igual aconteceu com os meninos aqui. Vou matar, irmão, pode matar, mas confia em Deus. Irmãos, confiar em Deus é muito importante para as nossas vidas. Salmo 115, verso 9 diz assim, ó: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Ele é aquele que te protege. Quando eu falo de escudo, eu falo de proteção, irmãos. Porque na guerra lá os cabras lançavam flecha, ou quando ia lutar com espada, o escudo protegia, né? Então o escudo para nós é uma proteção divina para nós. Deus tem protegido pessoas aqui do mal, irmão. Você acredita nisso? Quantas vezes o inimigo chega diante de Deus, se é que é possível isso, né? Eu digo assim de uma forma simbólica. Chega diante de Deus e fala: Deus, deixa eu catar aquele cabra lá. Você vai ver que ele nega o senhor rapidinho. Deus fala: não, e aquele não. Porque tem uns que Deus permite, que sabe que a pessoa está ali firme, né? Como por exemplo, Deus permitiu na vida de Jó, porque falou: ele é homem íntegro diante de mim. Pode ir lá que você vai ver que ele é justo, reto perante mim. E ele é sincero. Quando chegou em Pedro, pode ir lá pegar Pedro. Lá em Lucas, né, você vê isso? Pode pegar Pedro. Aí Deus falou: Pedro não. Aí chegou em Pedro e falou: Pedro, faz favor, eu quero conversar com você. Ô Jesus, pode falar. Ele falou assim: ó, o diabo pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Você vê que para Pedro Deus não deixou, irmão, porque sabia a situação dele. Tem pessoas que Deus permite porque sabe que vai vencer e não vai negar o nome do Senhor. E tem outros, irmão, que Deus não permite, que sabe que não suporta. Sabe por quê? Porque Deus não dá luta para ninguém que você não suporte. Se você não suporta, é porque você tem que orar e buscar mais a Deus. Porque Deus não dá luta para ninguém, para a pessoa desistir de Deus, não, viu, irmão? Veja que a Bíblia diz lá em Salmo 27, versículo 3: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Foi um homem reto, justo e um homem de guerra, irmão. Davi falou: pode se levantar quem quiser, porque mesmo se levantando, meu coração está nele. Na hora da guerra, eu confio no Senhor. Veja que ele diz também em Salmo 23, 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, o que eu quero que você entenda é que eles eram homens como nós. Sabe qual que é a mentalidade dos cristãos hoje, meu irmão? Eles pensam assim: poxa, mas o cabra era Davi. Poxa, mas o cabra era Eliseu, meu. O cara era Eliseu, não é? Eu chamo Marco, mas o cara era Eliseu. O outro não, o outro lá era Elias, meu irmão. Paulo. Quer que eu dou um detalhe para você? Homens como eu e você. Pessoas que correm o sangue na veia, respiram o ar que Deus dá de cada dia. Que se fosse para ficar doente ficava, se fosse para ficar com gripe ficava. Às vezes a pessoa para e olha e fala: não, mas os caras da Bíblia, olha, os personagens eram tudo homem de Deus, como você também. Olha o que a Bíblia diz de Elias em Tiago 5,17: e Elias era sujeito às mesmas paixões como eu e você. Eram homens naturais, homens mortais, irmão. E talvez você tenha um personagem como seu ídolo e pensa: não, o cara era bom. Irmão, era um homem de Deus como você também é. Era passivo a todas as situações, mas confiava num só Deus que dava vitória para eles quando precisava. Imagina, irmão, eu fico aqui, ó, até com um pouco de tristeza